Você tem sentido queda de cabelo, um cansaço excessivo, uma memória mais fraca, as unhas quebram com muita facilidade? Hoje eu vou explicar para você sobre as vitaminas que vão auxiliar a melhorar o seu cabelo, a sua unha, sobre alguns exames que a gente tem que avaliar para melhorar a tua disposição e como tudo isso está relacionado com o processo de emagrecimento. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje aqui a gente vai estar explicando para você coisas básicas. Por que eu posso estar com queda de cabelo e isso estar influenciando no meu emagrecimento? O meu cansaço pode estar influenciando no meu emagrecimento? Alguns exames, algumas vitaminas importantes que vão regular tudo isso no seu corpo. Então, eu gostaria de, antes de começar a nossa live maravilhosa aqui, é uma live rápida para ajudar você a melhorar a sua saúde. Eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários de qual cidade você é. Eu gostaria muito de estar te conhecendo, então coloca aqui qual cidade, qual país, se você estiver fora do Brasil, você está falando para a gente poder se conhecer melhor. O nosso cabelo, ele só fica em pé na cabeça se você tiver a quantidade adequada de vitaminas, de minerais, se você tiver a quantidade adequada de ferro, que são substâncias fundamentais para que você tenha uma saúde e consiga um emagrecimento eficaz. Então a gente vai começar falando aqui sobre um dos exames mais importantes para você que tem queda de cabelo, para você que está com o metabolismo lento, tem tudo a ver com a falta de ferro. E eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso. Antes, só queria mandar um abraço aqui, ó. Queria mandar um abraço para Daniele do Rio de Janeiro, para Rose de Caxias, para Danúzia de Domingos, Caroline de Belém, Duarte Sorocaba, Regiane de Campo Belo do Sul, Alessandra de São José dos Campos, a Manu de Manaus. Quero mandar um abraço para todos vocês, para Neia de Itu, para Beli de Americana. Então, obrigado por estarem aqui participando da nossa live maravilhosa. Olha só, existem alguns minerais importantes. A gente muitas vezes não sabe disso, porque são coisas que o médico ele não costuma falar. Muitos médicos nem sabem que isso existe, vitaminas e minerais. Isso é uma coisa que foi descoberta principalmente de 2003 para cá. Em 2003 foi descoberto o genoma humano. Foi descoberto assim, a gente conseguiu mapear o DNA do ser humano para avaliar como que funciona a interação do ser humano com o meio ambiente. Será que as minhas doenças são todas genéticas? Ou será que a maior parte delas, que é o que a gente descobriu, estão relacionadas ao que eu faço da minha vida? Aos meus hábitos, à minha alimentação, ao meu sono, ao meu estresse, à deficiência ou você ter de forma correta as vitaminas, os hormônios no seu corpo. Então, depois de 2003 foi descoberto isso, que na verdade a genética ela é muito fraca. Ela nunca vai fazer você ter uma doença, quase nunca. Mas ela pode acelerar um pouco o processo ou frear um pouco um processo. Só que você consegue fazer tudo isso através dos seus hábitos, de você realmente estar cuidando do seu corpo. E aí a gente vai mostrar para você agora que existem algumas coisas que médicos mais antigos não conheciam. Médicos que muitas vezes não abriram o olho para poder ver essa nova medicina que vem surgindo, que é uma medicina com vitaminas, com minerais, com suplementos, com manipulados, com hormônios que vão trazer para você a saúde que você precisa. Então, uma das coisas que eu falo para você é sim, você pode estar com queda de cabelo e isso está atrapalhando o teu emagrecimento. Isso é um sintoma de falta de ferro. O ferro ele é um mineral muito importante no corpo do ser humano. Ele é o mineral responsável por produzir as células vermelhas do seu sangue. Mas também é responsável pelo cabelo não cair. Principalmente mulheres têm deficiência de ferro e que têm muita queda de cabelo. O ferro ele é responsável por ativar a sua tireoide. Então, imagina, você que tem falta de ferro vai ter uma tireoide que não funciona bem. Por que a tireoide serve, doutor? Ela vai acelerar o seu metabolismo. Ela vai fazer você queimar mais gordura. Ela vai fazer você poder até comer mais e continuar com peso ou até emagrecendo. A tireoide ela é o principal órgão responsável pelo nosso metabolismo. E o ferro ele é fundamental
para a produção desses hormônios da tireoide. Se você não tem ferro, você não tem produção de hormônios da tireoide. Ponto. Depois, o ferro é responsável pelo seu cabelo. Então, se você tem muita queda de cabelo, a primeira coisa mais básica que você tem que avaliar é a deficiência de ferro. E o ferro é responsável pela sua disposição. Como eu acabei de comentar, ele vai ser responsável por produzir as células do sangue. Sem células do sangue adequadamente, a quantidade certa, você acaba ficando mais cansada, você acorda e não tem aquela disposição, você quer sempre ficar prostrada, deitada, procrastinando. Agora, se você tiver quantidades adequadas desse mineral, você tem mais disposição, o seu cabelo para de cair e acelera o seu emagrecimento. É uma coisa que eu falo para você. O ferro, ele é tão interessante, mas assim, calma, não é simplesmente ouvir o doutor falando aqui e vai sair comprando um suplemento, alguma coisa. Calma que eu vou te explicar tudo sobre isso. Mas a falta de ferro é aquele sinal que quando o paciente chega no meu consultório e eu passo para ele um ferro na veia, por exemplo, que muitas mulheres chegam para mim com ferro muito baixo. E aí para poder repor a quantidade necessária tem que fazer o uso na veia desse ferro. Quando acontece isso, a mulher volta para mim uma semana depois. É assim, ó, instantâneo, em menos de uma semana. E ela fala assim: doutor, a minha vida foi da água pro vinho. Eu vivia cansada e agora eu estou disposta. O meu cabelo caía tudo e agora não está mais caindo. E agora eu estou me sentindo melhor em vários aspectos e isso vai acelerar o seu metabolismo e melhorar o seu emagrecimento. Então, é muito importante a gente avaliar isso. Qual seria o exame para eu poder avaliar essa questão do ferro? É você fazer o exame de ferritina. Eu vou escrever aqui nos comentários para facilitar para vocês. Coloca aqui para mim, escrevem junto aqui para mim para ajudar outras pessoas que às vezes não entendem sobre esse exame. Ferritina. A ferritina, ela é um exame que vai mostrar como estão as reservas de ferro no seu corpo. E se você tiver pouca reserva de ferro, você vai ter queda de cabelo, cansaço e o metabolismo mais lento. Quanto deve estar esse exame, doutor? Um nível ideal desse exame é acima de 70. Então, quanto eu quero que a minha paciente, que uma pessoa saudável, tenha de ferritina? 70 para cima. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. São níveis de preferência de 100 para cima, mas no mínimo 70. Doutor, se eu tiver essa ferritina lá embaixo, em 40, você precisa repor ferro. Doutor, se eu tiver essa ferritina em 20, você precisa tomar o ferro. E se fosse comigo, se eu fosse o seu médico, eu te passei um ferro na veia. Porque se tomar apenas o suplemento vai demorar muito tempo, talvez 6 meses, você cansada, você com queda de cabelo, o seu metabolismo lento. Então, você tem que, no mínimo, estar com a ferritina em 70. Doutor, mas eu estou com esse exame em 300, em 250, o que eu vou fazer? Quando você está com esse exame muito elevado, é porque você está inflamada. Você está inflamada. O que é inflamação, doutor? É pegar fogo, é uma coisa ruim, que vai trazer para você mais quadros de rinite, sinusite, inchaço, dores musculares, um fluxo menstrual intenso e só coisas negativas. Então você não quer ficar inflamada, vai travar o teu intestino. Então se você está com acima de 250, é interessante você buscar anti-inflamatórios naturais, como ômega 3, cúrcuma. E se você quiser dicas de suplementos que eu e as minhas pacientes utilizamos, manda para mim um direct depois. Eu te mostro qual cúrcuma, qual ômega 3, qual magnésio que eu recomendo você estar utilizando. Manda para mim lá nos stories, combinado? Mas assim, voltando para o que a gente está conversando aqui. Se a sua ferritina está muito baixa, eu vi várias pessoas colocando aqui para mim: doutor, minha ferritina está em 4, minha ferritina está em 12. O que acontece? Essa mulher não tem ferro suficiente, ela vai se sentir cansada, vai sentir queda de cabelo e ela precisa tomar esse ferro. Doutor, eu posso tomar um suplemento, comprimido de ferro? Pode. Só que muitas vezes vai demorar muito se a sua ferritina está muito baixa.
Então você poderia tomar o Noripurum na veia, mas aí tem que ser prescrito por um médico. Então é importante você procurar um médico que entenda sobre isso e que possa prescrever para você, se for o caso, se você estiver necessitando. Porque se você não precisar e tomar o ferro, pode ser negativo, pode aumentar a inflamação no seu corpo. Então é importante você avaliar tudo isso. Mas doutor, o que faz o meu ferro ficar baixo? Quais são os fatores que trazem essa deficiência desse mineral tão importante? O primeiro é você ter um sangramento intenso. Então, doutor, eu fiz uma cirurgia. Doutor, eu tive um parto. Então, eu tive o meu bebê e durante o parto eu perdi muito sangue. Doutor, eu tenho um sangramento no intestino, um sangramento oculto nas fezes, por exemplo. Perder sangue faz você perder ferro junto. Qual é o caso mais comum das pessoas? Mulheres inflamadas que têm um fluxo menstrual muito intenso. Então perde muito sangue na menstruação e junto perde o ferro, deixando ela cansada, metabolismo lento e trazendo tudo isso que é negativo para a nossa saúde. Então, você que tem esses sintomas, está perdendo muito fluxo menstrual, está perdendo sangue devido a alguma cirurgia, alguma coisa específica, é importante você avaliar sobre isso. Outra coisa que faz o ferro ficar baixo, você ter um intestino ruim. Doutor, eu não estou conseguindo ter um intestino bom, demoro dias para ir ao banheiro ou tenho muita diarreia. Você não vai estar absorvendo de forma adequada as vitaminas e não vai estar absorvendo o ferro. Se você não absorve de forma correta, o que acontece? É como se ele estivesse passando pelo seu corpo e indo para o vaso. Não entra para dentro do seu corpo essas vitaminas, esses minerais importantes. E aí, infelizmente, você não vai ter esse ferro no seu corpo, causando todos esses sintomas negativos. Então, gente, um intestino ruim, uma perda de sangue frequente ou não ter alimentos, fontes de ferro na sua dieta. Doutor, meu intestino tá bom, eu não tenho fluxo intenso, não fiz nenhuma cirurgia, não perdi sangue. Só que não tem na minha alimentação alimentos que sejam fonte de ferro. Então não tem como seu corpo ter, ele não produz sozinho isso. Você precisa conseguir através da sua alimentação. Então, você começa a regular isso, o seu cabelo melhora, você emagrece, você tem mais disposição. O ferro é um dos minerais mais importantes que a gente tem quando a gente pensa numa melhora de qualidade de vida da pessoa. E se você ouvir algumas pessoas aqui, ó, a Jurema colocou, minha filha perde muito sangue quando menstrua. Se a sua filha perde muito sangue, é interessante buscar para ela anti-inflamatórios naturais. Cúrcuma, ômega 3. Ou ainda buscar avaliar a parte hormonal dela, que pode estar muito bagunçada. E ela precisa estar organizando isso, senão ela vai perder sangue, senão ela vai ficar cansada, vai perder cabelo, vai ter dificuldade para emagrecer, perder gordura. Emagrecer não é perder peso, é perder gordura. Então tem mulheres magras, mas que tem um excesso de gordura, aquela falsa magra. E aí a gente precisa estar perdendo a gordura da barriga, por exemplo, dessas pessoas que são falsas magras. Olha só, acima de 70 tá bom, Josi, depende, tá? Tem mulheres que só vão se sentir bem com 100, 110, 120. É individual de cada pessoa. Mas um nível padrão para você começar a olhar é que tem que estar no mínimo em 70. 70 não é o melhor dos mundos. 70 é o mínimo. Tá? Então, assim, um nível bom, Jana, que você colocou aqui, seria, por exemplo, acima de 100, 110, 120. Só que, doutor, a minha está em 70, a minha está em 60, a minha está em 80. Nesses casos, você poderia muito bem buscar um suplemento de ferro em cápsula, porque vai subir com a cápsula. Agora, doutor, a minha está em 10, a minha está em 20. Nesse caso, também sobe com a cápsula, mas você vai precisar tomar 6 meses seguidos. Aí é importante você tomar um ferro na veia, nesse caso. Entendeu? Então, tudo isso influencia. Por isso que quando eu falo para vocês assim, doutor, eu quero emagrecer, não é só passar um remédio. Não é só passar uma droga que vai tirar sua fome e que vai fazer você emagrecer. E sim você está cuidando, regulando do seu corpo. E sim você está avaliando suas vitaminas, seus minerais que vão influenciar para você ter saúde. E uma pessoa que tem saúde emagrece mais fácil.
Por exemplo, a Patrícia colocou aqui, eu fiz bariátrica. Patrícia, quem faz bariátrica ou qualquer cirurgia no intestino, no estômago, não absorve bem vitaminas. Então, provavelmente você tem deficiência de ferro. Tá? É muito comum. Então, é interessante você estar fazendo esse exame que é a ferritina e muitas vezes suplementando. No seu caso, como você absorve mal por ter cortado parte desse estômago, que é um dos locais que começa essa absorção, é interessante você estar buscando também essa suplementação na veia se for necessário. Talvez para você seja mais necessário ainda. Pessoas que fizeram bariátrica têm muita deficiência de vitamina B12, tá? É uma das principais coisas para você avaliar também, fazer um exame de vitamina B12 e suplementar. Vitamina B12 tem que estar no mínimo em 600 no exame de sangue, tá? Mínimo 600. Vários estudos mostrando os benefícios dessa vitamina estar acima de 700, 800 nos exames. O valor de referência do exame, esquece. Aquilo ali é uma média estatística, não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com você estar se sentindo bem. Uma média estatística. A população em média está mais ou menos naquela faixa. E a população em média está doente. A população em média está acima do peso. A população em média está depressiva, ansiosa. Então você não quer estar na média das pessoas, você quer estar bem. Você quer estar se sentindo maravilhosa. Você quer estar com o corpo saudável. Então quando a gente está falando de emagrecimento, existem 3 barreiras principais que impedem uma mulher de emagrecer. Por que eu falo uma mulher? Porque as mulheres têm mais dificuldade de emagrecer do que o homem. Se eu faço a mesma coisa para um homem e para uma mulher, o homem emagrece 10 quilos, a mulher emagrece 6, 5. Por que, doutor? Porque o homem tem algumas facilidades no processo de emagrecimento e a mulher não. Existem 3 barreiras que vão mudar esse metabolismo e que se a mulher conseguir regular isso, ela emagrece. Quais são essas 3 barreiras? Primeiro é o seu intestino. Você tem que fazer uma limpeza intestinal, você tem que tratar esse intestino, porque as bactérias do seu intestino fazem você comer mais doce, ter mais compulsão e fazem você absorver substâncias ruins. Você precisa cuidar do seu intestino. Segunda barreira é o seu metabolismo. E dentre vários detalhes do metabolismo está a deficiência de ferro, que prejudica, que trava o metabolismo. Existem outras coisas que a gente vai conversar mais pra frente, mas isso é um dos fatores que vão influenciar na velocidade que você queima a gordura. E a terceira barreira são os seus hormônios. As mulheres, muitas vezes, têm baixos hormônios como testosterona, progesterona, insulina, pode estar muito alta. E aí é importante você estar avaliando isso e regulando o seu corpo, trazendo um emagrecimento saudável, rápido e duradouro. Vai fazer você permanecer magra porque você está cuidando do seu corpo. Você não está só tomando um remédio. Você está aprendendo a de verdade estar saudável. Se você quer aprender como fazer para regular essas 3 barreiras e fazer você emagrecer mais do que o seu marido a partir de agora, você emagrecer como se tivesse 18 anos de novo, como é o caso, tem uma paciente minha, uma aluna, na verdade, de um desafio. Ela tinha 72 anos. A gente fez ano passado esse desafio. E ela falava assim, doutor, não emagreço de jeito nenhum. Com 72 anos, regulando essas 3 barreiras, ela começou a emagrecer. E o depoimento dela foi o seguinte, doutor, eu não emagreço assim desde que eu tinha 18 anos. Eu me senti jovem novamente, com disposição, perdendo peso e tendo vários benefícios para a saúde. Então, se você quer aprender de verdade isso tudo, a gente vai fazer um desafio de emagrecimento de graça. Um desafio de graça de emagrecimento, que é o Protocolo Slim, dia 29, 30 e 31 de janeiro. Lá você vai aprender como regular essas 3 barreiras e também vai receber um passo a passo, de graça. Como você vai fazer, doutor? No café da manhã, dicas, receitas caseiras poderosas para ativar esse metabolismo e fazer de 2024 o ano do seu emagrecimento. Para você não perder, para você receber o seu ingresso, entrar no grupo de WhatsApp, ter todas as informações do que fazer nesses dias, para assistir às aulas, você vai ter que comentar, eu quero, em uma publicação minha. Tá? Então assim, na verdade, o mais importante para você não perder mesmo, é você entrar no link do meu perfil. Clicando aqui nessa fotinha, você entra no meu perfil do Instagram. E entrando lá, tem um linkzinho em azul.
Quando você clicar, você vai entrar no grupo de WhatsApp. E é lá nesse grupo que eu vou te passar todas as informações. Também tem vários posts no meu perfil que falam para você comentar e aí eu te mando um direct, tá? Aqui ao vivo agora não adianta você colocar que quer. Não vai passar nesse post em específico. Mas em outros você consegue estar entrando nisso, tá? Então se você quer realmente dar um basta nisso, emagrecer, melhorar sua saúde com um desafio de graça, não é nesse vídeo que você vai estar colocando eu quero, que você vai estar escrevendo. Não é aqui. É em outro post meu, onde eu falo para você colocar, ou você entrando no link do meu perfil, tá bom? É só você entrar aqui na minha fotinha, vai ter em azul, clica lá, entra no grupo de WhatsApp, você vai receber todas as informações. Qualquer dúvida que você tiver, doutor, não estou conseguindo entrar no link, doutor, quero fazer parte desse grupo de emagrecimento de graça, você manda uma mensagem para mim lá no direct, tá bom? Doutor, quero saber sobre suplementos que você indica, manda uma mensagem para mim no direct que eu vou estar te ajudando, te orientando. Pessoal, fiquem com Deus, um excelente dia para vocês, tá? Espero que essa nossa live possa ter agregado de alguma forma na sua saúde, na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, encaminha aqui esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga, encaminha no grupo do WhatsApp, porque isso pode transformar a vida de milhares de pessoas, pode transformar a sua vida, da sua mãe, da sua avó, da sua irmã. Se ela assistir isso, começar a colocar em prática. Aqui é o nosso canal para trazer saúde para vocês. Então, gratidão por mais uma aula maravilhosa. Não se esqueçam de participar desse evento que vai ser do dia 29 ao dia 31 de janeiro. Ah, doutor, cheguei aqui em fevereiro. Perdeu o evento. É dia 29 a 31 de janeiro, tá? Então se inscreve lá para você não perder. Vai ser incrível. Vai ser às 8 horas e 3 minutos no dia 29, 30 e 31. Às 23. 20 horas e 3 minutos. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.